E a gente vê também aqui em Salmos 37, 12 e 13, fala assim, ó: o perverso maquina mal contra o justo, e contra ele range os dentes. Mas o Senhor se ri do perverso, pois vê que o seu dia se aproxima. E o que eu quero compartilhar com vocês? Não é que a pessoa é predestinada a ser perverso ou ser ruim. É aquilo que a gente alimenta, aquilo que a gente escolhe ser. A gente chega mais perto de Deus ou fica mais longe dele. Quando Moisés viu aquela pessoa sendo maltratada injustamente, o coração dele doeu muito. E ele teve sede de justiça. Quando nós buscamos, Deus agrada de pessoas que têm fome e sede de justiça. Ele exagerou. Mas eu sei que eu estou falando do ponto aqui, para vocês entenderem, onde ele estava dentro dele aquilo que o Senhor tinha para ele, que era libertar o povo do Egito. 400 anos que Deus não falava com o povo. Por que será? Porque era um povo que não saía de cima do muro. Era um povo que... olha, pensa comigo, gente. Uma multidão que não fazia diferença. E Deus levantou um homem para fazer a diferença numa multidão. E eu convido você hoje, não para ser como a multidão, mas para ser como o homem que faz a diferença. E eu tenho certeza que se você hoje colocar na tua mente o seguinte: eu preciso buscar a Deus de verdade. Na última pregação do pastor Rudival, que ele falou das testemunhas, quando alguém aqui, que todo mundo já fez coisa errada, né? Pecou, errou, tal, porque só Jesus foi santo. Tá fazendo alguma coisa errada. Se ele pudesse abrir os olhos e ver as testemunhas, quando o pastor Rudival pregou isso, eu fiquei assim, falei, nossa, você já pensou se você pudesse ver, ó, tanto ali, ó, um monte ali te vendo, um monte ali te vendo, você ia fazer a coisa errada? Não, mas Deus, ele quer um coração justo e verdadeiro. E eu fiquei impressionada com essa questão de Moisés, esse ponto que Moisés chegou ali. Ele não foi ensinado pelos hebreus. Ele teve uma cultura completamente diferente, mas ele escolheu, sabe por quê? Porque cada um de nós aqui temos a responsabilidade de fazer a coisa certa. Porque Deus, ele se revela a todos. E quando chegar no dia que você for se encontrar com Deus, para dar conta, para você mostrar o que você tem nas mãos, vai ser tudo, meu irmão. Vai ser tudo. Então, assim, o que você vai ter nas tuas mãos? Quando as testemunhas chegarem, quando o seu livro for aberto, como é que vai estar a tua vida? Só que Deus, ele nos ensina todos os dias, porque todos os dias ele nos dá a chance de recomeçar. E ele quer um coração quebrantado. Então, o palácio, ele não pode mudar a aparência e não consegue mudar e apagar a identidade de quem você é. Você trabalhar aqui o dia inteiro, ganhar dinheiro, comprar tudo, as roupas de marca lá da Ross, que vende, que no Brasil não tem roupa de marca na Ross, não tem Ross lá, né? Não muda. Você e eu não somos melhor do que o momento que Deus instituiu. Deus instituiu a tua família, a tua mãe, teu pai, para vocês buscarem um elo perfeito em oração e crescer. Eu tenho certeza que se vocês juntarem a família de vocês todas as noites e orar e clamar ao Senhor e chamar os seus parentes e trazer para a igreja e chamar um amigo para a igreja, eu tenho certeza que Deus muda a realidade de Whitman, desse lugar, dessa nação. As pessoas precisam encontrar o propósito delas. Quando Deus se revela nos detalhes, a mesma experiência pode revelar duas pessoas diferentes. O justo enxerga Deus até nos detalhes. O perverso transforma até os detalhes em motivo de amargura, julgando e destruindo. Eu
Eu vou contar para vocês. Eu não contei da sandália para vocês? Eu lembrei do meu pai me dando essa sandália. E aí eu conversei com uma pessoa e falei, olha, adivinha que eu comprei? Vai da sua época, você vai lembrar. Ela, o quê? Eu falei, uma sandalinha. Ela, aquela sandália que o pé ficava suorzento, todo sujo, estragando tudo. Aí eu, aquela lá mesmo. Aquela sandália lá que coçava o pé da gente, horrível, escorregava para frente, rasgava no meio do caminho. Eu falei, é essa aí mesmo. Eu achei legal a forma que ela falou, porque eu gosto de refletir em tudo que acontece. Não estou julgando ela, tá, pelo que ela falou, porque a sandália faz isso mesmo. Mas o que eu quero mostrar para vocês, guarde o momento relevante da tua história. O momento relevante é quando você, o seu pai ou tua mãe, trabalha o dia todo e chega, quer te dar um abraço, quer orar com você, quando seu filho quer assistir um filme com você. Isso é relevante. Vocês precisam juntar esse elo de amor para que vocês descubram o propósito de vocês e vocês encontrem o caminho que Deus quer para agregar na seara. E aí a gente vê lá, quando a gente busca a Deus em Salmo 37, versículo 40, eu vou ler, quer colocar aí, mano? Tá. Eu vou ler esse versículo uma vez, eu quero que vocês leiam junto comigo, para vocês entenderem como é bom buscar a Deus e saber que mesmo na aflição, Ele nos livra do perverso e Ele nos ajuda no dia mau. Então vale a pena ser justo, ser verdadeiro, ser íntegro. Vale a pena, gente. Vale a pena amar, porque o elo perfeito é o amor. O Senhor ajuda e os livra. Livra-os do perverso e salva-os, porque nele buscam refúgio. Então, o Senhor ajuda e livra de quem? Perverso. E Ele salva e busca e dá refúgio para quem? Para nós. O povo estava sofrendo ali na mão dos egípcios. E o que Deus fez? Levantou um homem para tirar aquele povo da escravidão. Não vamos entrar no detalhe da escolha do povo. Porque Deus, como eu disse, Ele dá a chance para você todos os dias de recomeçar. E ou você pode recomeçar, ou você pode se destruir novamente. Mas Deus não livrou o povo das mãos dos egípcios? E o que Deus fez com essa galera? Que eles eram poderosos. Eles tinham muito dinheiro. Foi um dos maiores impérios na época. Deus mandou praga, mandou destruição. Só que aí, vai voltar para Moisés, né? Que a gente começou a falar dele. E vamos ler lá, Êxodo 2, 14 e 15. Mas tudo na nossa vida é com dificuldade. Nada é fácil. Quando a coisa é muito fácil, você já desconfia, né? Falar alguma coisa que tá fácil demais, não dá. Então vamos lá, Êxodo 4, 12. Moisés teve medo. Moisés teve medo e disse: certamente o que já fiz já foi descoberto. Olha só, Moisés ele teve medo, porque quando Deus foi falar com ele, ele ficou apreensivo. Ele falou: vixe, me descobriu. Aí olha, 2 pontos, igual eu estou falando da pregação aqui para vocês. 2 pontos. Deus, Ele sabe tudo que você faz, que você pensa. É melhor se arrepender. É muito melhor se arrepender do que sacrificar, gente. Então Moisés ele teve medo e disse: certamente o que fiz já foi descoberto. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés. Porém Moisés fugiu da presença de faraó e habitou na terra de Midian. Então assim ele saiu do Egito carregando o que? Medo, culpa e fuga. Só que o medo, a culpa e a fuga é porque nós somos humanos. Nós passamos por medo, por angústia, por ansiedade. Só que aquilo revelou quem ele era. Mas quando Deus chamou, Moisés não disse exatamente: eu não sou um bom homem. Ele respondeu com insegurança.
segurança, dizendo que não era capaz. Quando Deus chamou ele disse que não era capaz. Mas nós não somos capazes sem Deus, nem eu e nem você. O nosso braço, a nossa força do nosso braço não nos capacita para nada. Ah, mas eu sou forte. Não é forte, você é fraco. E Deus, ele chamou ele aqui, e em Êxodo 4, 10 fala o seguinte, que ele fala o seguinte: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Essa expressão pesado de boca ou pesado de língua pode ser ou significar, né, alguma deficiência que ele tinha, ou que ele era mais tímido, ele não era uma pessoa, ele era mais, né? Então, poderia significar muitas coisas. Mas isso era o que ele achava dele. Certo? Em Êxodo 3:12, fala o seguinte: Deus respondeu a ele, né? Eu serei contigo. Deus não nega a fraqueza de Moisés. Deus promete a presença dele. Deus não nega a fraqueza dele. Deus promete a presença. Se a presença de Deus estiver na tua vida, você vai com vergonha, você vai cansado, você vai com dor, mas você vai, porque o propósito dele, revelado no teu coração, você sabe o que tem que fazer. E aí em Êxodo 4, 11, 12, que foi onde a irmã leu: quem fez a boca do homem? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Deus estava dizendo que a limitação de Moisés não era maior que o chamado dele. Deus não estava dizendo e não estava focando na limitação, porque Ele é Deus e Ele que nos criou. Então, o que eu quero te encorajar a entender nessa noite: você não é pior do que ninguém, também melhor do que ninguém. Se você tem o seu lugar onde Deus desenhou para você estar. Se é na tua família, seja luz na tua família. Seja corajoso, seja forte e seja fiel e temente ao Senhor. Quando a gente vê aqui que Moisés estava com medo e ele tinha que voltar lá, ele foi porque a presença de Deus acompanhava ele, porque senão ele seria morto. E se você não buscar a presença de Deus de verdade na tua vida, você também será morto. Porque nós brigamos e lutamos diariamente contra potestades espirituais, contra os inimigos, contra as coisas ruins que afligem esse mundo. E você sozinho, você não vai conseguir. E eu acho lindo quando Deus usa vários homens da Bíblia. Vários homens marcaram histórias. E eu quero te convidar a marcar a tua história. Mas eu quero marcar a minha história, quero ficar famoso, quero ficar não sei o que, quando pensa em marcar a história hoje em dia é isso. Eu quero estar lá na frente só cantando, não sei o que. Isso aqui é o de menos, gente. A tua história é marcada quando você está no mercado e você encontra alguém, Deus te dá a oportunidade de falar de Deus para aquela pessoa. A tua história é marcada quando você está na tua casa cansado, mas alguém fala: nossa, eu posso ir aí? Talvez Deus quer falar com aquela pessoa através da tua vida, porque você busca o nome dele. E eu quero dizer para vocês, vale a pena. Quantos livramentos nós não tivemos? Quantos momentos que não era nem pra gente estar vivo aqui nesse lugar? Você sabe se era pra você estar vivo aqui nesse lugar hoje? E Deus não te deu livramento? E aí no primeiro momento que a gente tem de falar assim: olha, daqui a pouco tem o culto, eu vou chegar na minha casa, antes de dormir, o que eu faço? Eu oro. E eu quero compartilhar com vocês essa experiência de ter um coração que busca o Senhor. Quando você tem esse coração e busca a justiça e o que Ele tem para você,
ter certeza que Ele se revela a você, assim como se revelou a Moisés. Ninguém pregou para Moisés. Por isso que às vezes a pessoa fala assim, faz uma coisa errada e fala assim, eu não sabia, eu não li isso na Bíblia não. Mas teu coração te condenou. Tô errada, gente? O nosso coração não condena a gente? Quando alguém mente, o coração não condena? Isso é para todos. Uma criança, quando ela está crescendo e ela faz uma coisa errada, ela chega e esconde da mãe. Às vezes é as primeiras palavrinhas, o primeiro passinho dela. E ela vai e esconde. Por que ela esconde? Por que Eva e Adão se escondeu de Deus? Porque eles já sabem. Eu e você, a gente já sabe. Antes não tinha Bíblia. Nessa época tinha Bíblia. Imagina Moisés falar assim, cadê a minha Bíblia? Deixa eu ler minha Bíblia para conhecer de Deus. Mas ele teve fome e sede de justiça e Deus se revelou o coração dele. Agora, se a gente não se alimentar todos os dias, a gente vai se tornar perversos. Porque aquilo que a gente faz, que a gente alimenta, é o que nos tornamos. Se eu alimento rebeldia, eu vou ser rebelde. A tua boca é para declarar o nome do Senhor. É para amar. E você tem que ser uma pessoa que você tem que viver refletindo. Você tem que viver refletindo em qualquer situação. Se você está trabalhando demais, está ficando amargo demais, você tem que chegar e falar assim, opa, deixa eu descansar, porque eu estou ficando amargo demais. E o pecado está entrando na minha vida e está me distanciando de Deus. Quando o Senhor se revela ali, naquela sarça, o que ele fala para Moisés? Tira a sandália dos pés, porque o lugar que pisa é santo. Para chegar na presença de Deus, você vai para sentir a presença de Deus, para ouvir a voz de Deus, você tem que ser santo. Santo não é que não comete pecado, você pode errar em algum momento e tal, mas você viver na prática do pecado, aí é perversidade. Ele deixou tudo para ajudar um povo pobre. E muitas vezes nós pobres queremos buscar tudo e não conseguimos nada. Vocês entenderam como é que é o peso da nossa história? Vocês pegar várias gerações, quantas pessoas são lembradas? De milhões de pessoas que já passaram, já nem existem mais. Só que aquelas que morreram com o Senhor são lembradas e deixam o seu legado aqui nessa terra. Uma família, uma geração. E você está aqui hoje, você é responsável do reino. Quanto mais dado, mais é cobrado. Será que nós estamos realmente buscando o reino de Deus em primeiro lugar? Eu quero que você faça essa pergunta e põe no teu coração. Será que se eu estivesse no palácio do rei, cheio de coisas maravilhosas, porque com certeza, você acha que Moisés não tinha todo o conforto do mundo? E ele foi vagar no deserto porque ele se indignou pela justiça e fugiu. Ele perdeu o conforto dele por um homem que estava sendo injustiçado. Muitas vezes a gente não perde o conforto da gente, nem para o nosso próprio marido, esposa, filho. Teu pai e tua mãe chegam do serviço. Mãe, está cansada? Deixa eu levar uma comida para você ir na cama. Seu filho chegou da escola, coloca coisa para o menino fazer. É futebol, é não sei o quê,